estudo dos grandes homens de Deus na Bíblia, nós descobrimos que eles faziam coisas como nós fazemos. Que bom, porque as histórias deles existem, porque as nossas histórias existem e elas precisam dar as mãos dentro da Bíblia. Vamos hoje continuar estudando a história desse grande homem, Pedro, e desse grande Deus que transformou Pedro a ponto de Jesus continuar a ser encontrado quando Pedro estava. Está começando o seu Fé para hoje. Estamos de volta com o programa Fé para hoje e eu tenho um presente para te dar. Em nome da Novo Tempo e dos Anjos da Esperança, você vai receber o Guia de Estudos Jesus, Restaurador da Vida. Esse Guia de Estudos é o material de estudos para compreender Jesus na Bíblia e na vida da maior e melhor escola que existe. Você pode receber esse material totalmente gratuito se você ligar para o telefone 0 operadora 12 21 27 31 21. Você pode também acessar o site biblia.com.br, preencher ali o cadastro, responder perguntas básicas e o material chegará para você. Repetindo, ele é totalmente grátis. Mas você pode pegar o seu celular e apontar para o QR Code. Você vai ser encaminhado e nesse caminho vai ser a preparação do caminho para isso aqui chegar até você. Jesus Restaurador da Vida é um guia de estudos preciosíssimo que você perderá muito se não recebê-lo, porque é de graça e foi feito para você. Jesus caminhava e uma multidão grande o comprimia. Perto dele estavam os discípulos. Ali Pedro também estava e alguém toca Jesus, Jesus percebe e ele para. Quem foi que me tocou? Se você conhece um pouquinho dos evangelhos, não precisa muito pensamento para saber qual dos discípulos foi que rapidamente disse: Mestre, o senhor não vê que uma multidão está te comprimindo e perguntas quem foi que me tocou? Foi Pedro, que naquele encontro precisava entender que é a nossa mão, a mão do toque. Não é o cotovelo que aperta, mas é a mão que o procura que Jesus está procurando na multidão. Jesus procura os que o procuram e os que o procuram, na verdade, sempre foram os procurados. E ali Pedro tem uma lição maravilhosa na sua vida. Em algum outro momento, eles estão conversando e Jesus chega para Pedro e fala: vai pescar. Parece-me que uma oportunidade aparece onde Jesus pode fazer a sua didática de perguntar alguma coisa sem que alguém responda rapidamente, mas depois o discípulo volta com o peixe específico, que dentro especificamente deste peixe tem uma moeda que tem um valor específico para pagar aquilo que era devido. Pedro conhece o poder de Deus de multiplicar centenas de peixes, mas conhece o poder de Deus de conhecer exatamente qual era o peixe que tinha escolhido engolir a moeda específica para pagar o imposto específico. Deus ali apresentado para Pedro era o Deus da experiência privada, particular, peixe para um pescador. Pedro, na sua caminhada com Jesus, foi percebendo a maneira como Jesus falava, como Jesus parava, como Jesus calava, como Jesus tratava todas as pessoas, como Jesus lidava com as complexidades de todo mundo, como Jesus enfrentava. E ali a vida de Pedro estava cada dia mais sendo colocada na vida de Cristo e a vida de Cristo na vida de Pedro. Isso é caminhada, isso é discipulado, é desaparecer para que o Mestre apareça e se eternize em nós. Pedro foi uma das pessoas com mais intensidade relatadas na Bíblia. Pedro não é um personagem. Pedro é alguém altamente denso, concentrado, cheio de paixões. Há uma soma de fúria, decepções, sonhos, ilusões, coragem, medo, força, liderança e, sobretudo, amor. Depois do dia em que Jesus tirou Pedro do barco, eles nunca mais se deram bem. Não há mais episódios tranquilos no encontro entre Pedro, o barco e o mar. A ruptura com a vida passada foi muito mais profunda do que qualquer um poderia pensar, até ele. Mesmo assim, naquela manhã fatídica, ele avisa a todos: vou pescar.
nada de peixe, como no início da primeira temporada. Os homens se debatiam no mar enquanto Jesus os observava na praia. Que cena singular, tocante, emblemática. Assim é a minha vida e a sua, amigo. Deus tem a chave exata para qualquer coração trancafiado pelas circunstâncias da vida, e lá está Ele, esperando a nossa volta, com as palavras certas para cada um de nós. Para Pedro, depois de terem comido, ele perguntou: Tu me amas? Foi o ponto determinante nesse relacionamento. Eles estavam literalmente mudando de fase, mais do que qualquer pessoa, mais do que alguém que deseja andar com Jesus. Pedro precisava ter Jesus andando nele. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. O Evangelho de João, capítulo 14, começa com essa frase de consolo de Jesus. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. É um texto muito conhecido que forma a identidade religiosa de muita gente, a minha. Não se turbe o vosso coração é uma frase que está entre as mais decoradas de todos os tempos da Bíblia, e dentre os textos que João escreveu, este se destaca. Muitas pessoas, se eu começar a falar esse texto, elas completam, e o texto continua: Na casa de meu pai há muitas moradas, se assim não fora, eu vou-lhe teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Esse é um texto que, na nossa mente, pela maneira como estamos habituados a ouvi-lo, ele nos conecta ao céu. A gente fala muito dele falando do céu, porque o texto bem no meio fala da casa de meu pai, fala das moradas, e temos nos consolado com isso. Eu já ouvi muitas vezes esse texto ser citado em alguns velórios, por exemplo, quando a gente está sentindo falta de alguém. Eu quero te convidar a se colocar no lugar de Pedro quando ouviu esse texto. Nossa oração passará a ser uma oração de fato poderosa quando buscarmos a Deus por causa dele e não apenas por nossa causa. Um texto maravilhoso escrito por Jeremias, que está no capítulo 29, no versos 12 e 13, diz: Então me invocareis, passareis a orar a mim e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. A experiência de Charles Finney é um testemunho dessa realidade. Aos 26 anos de idade, em 1818, Finney não poderia ser definido como alguma coisa a mais do que um frequentador de igreja. Ele não tinha nenhuma compreensão significativa de fé, salvação, santidade, nem mesmo oração. Em um domingo à noite, ele resolveu se curvar à sua necessidade e leu a Bíblia por 2 dias inteiros, mas sem ver resultados tangíveis. Com medo de morrer e de se perder, ele caminhava em direção ao escritório de advocacia quando ouviu o Espírito Santo falando ao seu coração: O que você está esperando? Não prometeu entregar o coração a Deus? E o que está tentando fazer, lutando para produzir uma justiça por conta própria? Naquele momento, a mente de Charles Finney se abriu para a realidade da justiça de Jesus em favor dele, fazendo-o pertencer a Deus, e compreendeu que a salvação não se oferece a Deus, antes se aceita das mãos feridas dele. Nascia ali um grande evangelista. No final do capítulo 13, no verso 36, a conversa se dá assim: Perguntou-lhe Simão Pedro: Senhor, para onde vais? É óbvio que aqui há uma indicação de Jesus de que ele estava se despedindo, que ele estava indo para outro lugar. Quando Pedro pergunta a Jesus: Senhor, para onde vais? Respondeu Jesus: Para onde eu vou, não me podes seguir agora. Mais tarde, porém, me seguirás. Há um impedimento aqui. Eu vou, você não vai. Mas se você quiser se colocar no coração daquele que está perguntando, é fácil, porque na nossa vida nós passamos por muitas despedidas. No momento em que Pedro se encontra com Jesus, até este momento,
O coração de Pedro está a cada dia, a cada minuto da jornada se conectando cada vez mais ao coração de Jesus. Ele não quer ficar em um lugar onde Deus não esteja. Ele não quer estar num lugar onde aquele que mudou a sua vida não esteja. Ele quer estar junto. E não importa se ele se tornou alguém com frustrações, decepções para Jesus. Ele sabe que a sua vida e a vida de Jesus estão ligadas, elas não podem se desligar. Atos capítulo 2, do verso 17 em diante, Pedro começa a falar e prega um dos sermões mais conhecidos de toda a história e com os resultados mais conhecido e copiado de toda a história. Ali, Deus sacode o mundo através do contragolpe que Ele preparou, que são os seus. Todas as vezes que Deus quis mudar alguma coisa na história do mundo, Ele o fez contragolpeando através de pessoas. A resposta de Deus a um mundo caído, idólatra e mau que vivia antes do dilúvio foi o chamado a um homem que ficou de pé quando todos estavam se prostrando aos seus deuses, Noé. Ele foi a resposta de Deus. A resposta de Deus à construção de Babel, quando os homens se concentraram em desafio, foi o chamado a um homem e a sua família, Abraão. Quando Deus quis mexer com Israel, naquele momento de apostasia, quando as pessoas começavam a amar a Baal e abandonar a Jesus, Ele trouxe Elias. Ele trouxe Moisés como resposta à escravidão. Ele trouxe você. Assim é a nossa história. Todas as vezes que Deus quer fazer algo extraordinário, Ele encontra uma pessoa ordinária, o esmaga e faz surgir uma revolução dali. Ali, Deus estava respondendo a partir de um homem que tinha experiência com Ele, consciência do seu propósito e começa a pregar um sermão. Não, a análise do sermão não é se ele está tecnicamente perfeito e as pessoas podem não conhecer as fases, a estrutura e como é que Pedro pregou, começando a citar Joel, falando da bênção do Espírito, explicando quem é Jesus. A maior parte das pessoas, quando encontram, leem, pensam nesse episódio de Atos 2, não falam da beleza do sermão. Mas qualquer pessoa que você conversar sobre Atos vai parar, regalar os olhos e glorificar a Deus, porque 3.000 pessoas foram batizadas. Ali há um resultado que Jesus pensou quando juntou aqueles 12, quando falou com Pedro. Deus estava agindo no mundo, contragolpeando o mal através dos seus. Bomba relógio era Pedro. Sim, Pedro era a bomba relógio de Deus, que agora no seu tic-tac estava explodindo. Oremos para que as poderosas energias do Espírito Santo, com todo o seu poder vivificador, restaurador e transformador, possam atuar como uma corrente elétrica sobre o coração atacado de paralisia, fazendo com que cada nervo estremeça em uma nova vida, restaurando o homem todo de seu estado terreno, sensual e morto para o de perfeita saúde espiritual. Como resultado, você se tornará participante da natureza divina, tendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. E em sua alma será refletida a imagem daquele por cujas feridas você foi curado. Esse texto, escrito há mais de um século, nos empolga pela força das suas palavras com poderosas energias, corrente elétrica. Mas o destaque desafiador não se esconde. Você se tornará participante da natureza divina e em sua alma será refletida a imagem de Cristo. É a maravilhosa lógica do céu em atuação. Cristo nasceu do Espírito e os seguidores dele, ao serem crucificados com ele, isto é, ao morrerem para si, experimentam um novo nascimento. Não para serem melhores versões de si mesmos, mas para reproduzirem a imagem de Cristo conforme o propósito para o qual foram criados, e podem dizer: logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Gálatas capítulo 2, verso 20. Ora,
Estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindo de todas as nações debaixo do céu. Todos judeus, muitas nações. Então muitas línguas estavam ali reunidas de maneira diferente. E a missão era proclamar o evangelho eterno a todos eles. Ide, disse Jesus, começando por Jerusalém. Jerusalém estava cheia, era festa, os judeus estavam todos lá e havia então a oportunidade de falar de um Jesus crucificado e ressurreto. A mensagem de salvação, a estrutura do reino, a lógica do reino deveria ser apresentada. Os homens estavam impressionados porque eles estavam falando e a pergunta de todos eles era: como os ouvimos falar cada um em nossa própria língua materna? Como os ouvimos falar nas nossas próprias línguas as grandezas de Deus? Deus produz um resultado ali, no amor que surge naqueles corações. Sabe aquele coração orgulhoso e que em algum momento perguntou quem deveria ser o maior? Um coração que olha e vê os colegas, aqueles que acompanharam eles na jornada e discutiam os lugares que eles deveriam estar. Isso não aconteceu e o que aconteceu agora foi a ascensão do amor. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, sem amor eu não serei nada, eu serei barulho, disse Paulo. Mas com amor eu consigo ser compreendido. Um dia os homens de todas as nações estavam juntas, reunidas numa só nação, num só projeto orgulhoso, lá em Babel. E o resultado de Babel foi que aconteceu um fenômeno do orgulho. E no orgulho todo mundo explica e ninguém entende. Como todos os projetos orgulhosos do mundo, há muitas explicações para as coisas que fazemos na nossa vaidade. Explicamos demais e as pessoas entendem de menos. Mas o amor é facilmente compreendido. Aqui, no dia de Pentecostes, Babel se inverteu. No contragolpe de Deus, houve uma manifestação do amor. E as nações que se espalharam na Torre de Babel, agora se juntam num discurso de amor onde Pedro prega. Porque o amor é assim. No amor, ninguém explica e todo mundo entende. Há dois textos que não podem ser dissociados sob a pena de perigosa incompreensão. O primeiro é este: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês. E eis que estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. A ordem não se resume apenas a ir e batizar e ensinar a guardar. A ordem implica em ter o planeta todo como alvo, todas as nações. O segundo segue: ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde eles estavam sentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Atos 2, 1-4. Jesus não apenas deu a ordem, ele deu condições para que a ordem fosse cumprida. Os dois versos não podem ser lidos separadamente. Ide por todo o mundo, fazer discípulos de todas as nações, e para ensinar é necessário falar com eles, na língua deles. O dom de línguas no Pentecostes é a confirmação de uma vocação missionária antes de qualquer coisa. O recebimento do dom de línguas não está dissociado de santidade. Tem tudo a ver com santidade, mas ele não é um atestado de sucesso moral. Ele é, antes de tudo, a razão da existência do conceito de santidade. Não apenas separado de alguma coisa, mas separado para alguma coisa. Eu vou te contar uma coisa minha. Eu gosto de sermões, gosto bastante. Gasto uma boa parte do meu tempo ouvindo pregadores de todos os lugares do mundo. Tenho a minha lista de preferidos e você deve ter a sua também. Eu gosto e estudo sermões, inclusive na Bíblia. Alguns são fantásticos por serem grandes também e de grandes estruturas. Os sermões de Jesus são incomparáveis. O que começa o Evangelho de Mateus e o que termina. Pedro está na galeria dos pregadores mais bem-sucedidos da história. Ele fez o primeiro sermão e converteu 3.000 pessoas. E eu glorifico a Deus por aquele resultado, mas eu vou confessar, aquele não é o meu sermão predileto. Eu olho para o sermão de Pedro e falo: pregou de improviso, né, Pedro? E estava ali, ele juntou os textos, ele falou coisas que os pregadores não fazem.
Mas eu olho também e uma frase me vem à mente quando vejo o sermão de Pedro e aquilo que ele falou. Se Jesus e Pedro tivessem pregado os sermões que eu sou tentado a pregar e que os pregadores modernos também às vezes cedem à tentação de pregar, eles não teriam sido crucificados. Ele falou e as coisas aconteceram. Mas o meu sermão predileto de Pedro, e está entre os meus sermões prediletos da história, é esse que está aqui em Atos 4. E é interessante, olha isso, preste muita atenção. Estou lendo Atos capítulo 4, verso 8, diz assim, olha como começa. Então Pedro, cheio do Espírito, lhes disse, começou o sermão, autoridades do povo e anciãos, visto que hoje somos interrogados a propósito do benefício feito a um homem enfermo e do modo por que fora curado, tomai conhecimento, vós todos, povo de Israel, de que em nome de Jesus Cristo Nazareno, a quem vós crucificastes e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, é em seu nome que este está curado perante vós. Começa falando com um, vai ampliando, colocando mais ênfase e dando autoridade. Perfeito, tecnicamente perfeito. E ele vai continuar. Este Jesus é pedra rejeitada por vós, os construtores, o qual se tornou pedra angular. Mas uma técnica infalível, chamar as pessoas da sua audiência para algo que eles conheciam, que já estava na mente dele numa história emocionante. Quando o Templo de Jerusalém foi construído, diz a história que eles traziam pedras de todos os lugares e no modo de construir havia uma técnica que é a pedra angular. Ela tinha que ser resistente. Ela tinha que suportar pressão, suportar impacto e peso. E é difícil achar uma pedra para uma construção daquele tamanho que tenha essas características. E muitas foram trazidas para serem testadas assim e trouxeram uma grande, esquisita, que alguém desavisado colocou lá. E a pedra, quando alguém olhou para a pedra e os engenheiros olharam, falaram, essa aqui não serve. E ela passou a atrapalhar a construção por um tempão. Depois de tentarem muitas, eles pegaram aquela pedra e falaram, vamos tentar essa? E quando colocaram ela no lugar, ela suportou o peso, ela suportou o impacto, ela suportou a pressão, ela se encaixou perfeitamente no lugar. Ela é a pedra perfeita, a pedra que os construtores rejeitaram, se tornou a pedra que sustentou o templo. Pedro, conhecendo a história e conhecendo a sua audiência, sabia que eles sabiam essa história e disse essa frase, este Jesus é a pedra rejeitada por vós, os construtores, o qual se tornou a pedra angular. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Eu tenho vontade de levantar e bater palma. Que sermão maravilhoso, que ilustração incrível, fantástico. Terminou o sermão. E olha o resultado. Como as pessoas reagiram? No verso 13. Ao verem a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, admiraram-se e reconheceram que haviam eles estado com Jesus. Nenhum deles cita, eu vou aceitar só por causa da história da pedra. Não, nenhum falou isso. Eu vou aceitar só por causa da construção das frases ou da argumentação forte. Eles olharam e falaram, como eles estão falando? Isso é incrível. Porque o resultado desse sermão não está colocado no texto pelo que eles falaram, mas como eles falaram. E a maneira como eles falaram identificava a fonte no qual eles estavam conectados. E a resposta é, eles estavam com Jesus, eles estiveram com Jesus. Não foi o quê? Foi como. O que de fato Deus faz? O que de fato Deus fez para que um adepto se torne um discípulo? Essa pergunta é importante. Eu preciso te dizer que a transformação radical que Deus faz no coração está nos sonhos, sim, nos desejos. Cristo deixou de ser um instrumento eficiente para que Pedro realizasse seus sonhos e passou a ser o autor dos sonhos de Pedro. Cristo deixou de ser a pessoa que conseguia fazer o que Pedro sempre quis e agora Cristo era o querer de Pedro.
O que de fato entregamos então? A maior entrega, a maior oferta que você vai colocar no altar de Deus é aquela que um discípulo faz. O discípulo, antes de qualquer outra coisa, oferta a sua ideia de felicidade. Porque todos nós corremos atrás de uma felicidade que muitos nunca experimentaram. Quando a gente perde emprego, não choramos por emprego, choramos pela felicidade. Quando perdemos amigos, não choramos não só pelos amigos, nós choramos pela alegria e a felicidade que eles trazem. Pedro tinha vivido uma experiência que nos convida a viver. Pegar toda a felicidade que sonhamos construir com as nossas próprias forças e trocar pelo contentamento e alegria no espírito. E uma pessoa assim tem um coração inegociável e pode dizer para o mundo: olha para mim, porque o mundo vai querer saber o que está acontecendo naquele coração para viver dessa forma também. A história não termina sem uma forte provocação. Pedro foi um homem de fé, mas um homem esmagado, que viveu a experiência real de ser o bem-aventurado que chorou. Sim, mas a diferença é que Pedro não chorou por suas perdas, ele chorou pelas diferenças que existiam entre ele e seu mestre. E Pedro foi consolado, e a partir de então, ele foi visto sempre na companhia do Consolador. Quando você fecha os olhos e imagina o céu, você imagina algumas coisas, né? Todo mundo faz isso. E estamos acostumados a pensar no céu como surpresas, e eu acho normal. Tem que surpreender de alguma forma porque é o mundo perfeito, e o perfeito nos surpreende, afinal de contas eu nunca vi nada perfeito na minha vida. Uma das surpresas do céu será a falta de surpresas para algumas coisas que Jesus insistentemente nos alertou. Nós vamos correr para Ele, vamos abraçá-lo. E uma das surpresas do abraço é reconhecer o abraço. Eu fico imaginando e queria que você se colocasse nessa imaginação sagrada ao correr e abraçar Jesus e perceber o abraço do seu professor, da sua mãe, do seu pastor ali. Você vai poder dizer: sério? Esse abraço aqui é da minha mãe. E Jesus vai dizer: não é não, esse abraço era meu. É que como eu a fiz para me representar, a minha imagem, a minha semelhança, eu te abracei esse tempo todo. Ela foi um instrumento para que você não morresse de saudade de mim. Você vai abraçar um amigo e vai dizer: Senhor, esse abraço aqui é do meu amigo. Ele fala: não é não, esse abraço é meu. Eu sempre te abracei. Nós vamos reconhecer sorrisos, abraços, toques, falas, tons de voz. Não, isso não é uma viagem imaginativa. Jesus disse isso: quando você fizer a um desses meus pequeninos, a mim o fizeste. O dia em que Estevão foi apedrejado, Paulo saiu dali, ainda Saulo. E quando encontrou com Jesus no caminho, Jesus disse: eu sou Jesus a quem tu persegues. Paulo não tinha se encontrado com Jesus até aquele dia. Ele estava perseguindo Estevão, ele estava perseguindo os cristãos. E Jesus se colocou e se apresentou como um dos cristãos. Quando os cristãos se apresentam como Cristo, Cristo se apresenta como eles, porque eles se fundem na mesma personalidade e isso é eterno. Você é a Bíblia de quem não tem Bíblia. Você é a voz de Jesus para quem nunca ouviu. Você é o instrumento que Deus tem colocado no mundo para que as pessoas não morram de saudade dele. Você encurta o caminho. Olha para nós.